Você já percebeu que as pessoas mais perigosas nunca são as mais barulhentas? Não são aquelas que gritam, ameaçam ou fazem escândalo. São as que permanecem frias, imperturbáveis, calculadas. Enquanto o caos explode ao redor, elas observam em silêncio. Enquanto outros entram em pânico, elas respiram fundo e decidem. Essa calma não é fraqueza. É a forma mais letal de poder, porque quem controla suas emoções, controla o jogo. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não nasceu sem essa habilidade. Você apenas nunca foi ensinado a cultivá-la, mas isso muda agora. Neste roteiro, você vai aprender a desenvolver uma frieza que intimida, uma calma que domina, um controle emocional tão absoluto que as pessoas ao seu redor vão se perguntar se algo realmente te abala. Porque a partir de agora, nada vai abalar. E isso não é motivação barata, é reprogramação mental. A maioria das pessoas vive à mercê das próprias emoções. Um comentário mal colocado e elas explodem. Uma crítica e desmoronam. Uma provocação e perdem o controle. Elas não percebem, mas estão entregando o poder para qualquer um que saiba apertar os botões certos. Você já foi assim? Provavelmente sim. Todos fomos. Mas o que separa o homem comum do homem perigosamente calmo é simples: a capacidade de criar distância emocional entre o estímulo e a resposta. Quando alguém te provoca, existe um espaço de tempo entre o momento em que você ouve e o momento em que você reage. Nesse espaço habita o seu poder. A maioria das pessoas não sabe que esse espaço existe. Elas reagem no piloto automático como animais condicionados. Mas você, a partir de agora, vai expandir esse espaço. Vai transformá-lo em um campo de batalha interno, onde você escolhe suas respostas, não as suas emoções. Pense em um samurai antes do duelo. Ele não entra em campo nervoso, ansioso, com o coração acelerado. Ele respira, ele observa, ele espera. E quando age com precisão mortal. Essa é a mentalidade que você precisa construir. Não é sobre suprimir emoções, é sobre não ser escravo delas. Você sente a raiva? Ótimo. Use-a como dados. Alguém te desrespeitou porque está inseguro, porque quer te testar, porque tem algo a ganhar com a sua reação. Quando você entende isso, a raiva deixa de ser um impulso e se torna informação estratégica. Você não explode, você arquiva. E mais tarde, quando for conveniente, você age. Mas nunca no calor do momento. Nunca quando eles esperam. Porque a verdadeira vingança não é emocional, é calculada. E a calma absoluta é a sua arma mais afiada. Agora entenda. Desenvolver essa frieza não acontece da noite para o dia. É um treinamento diário, uma reprogramação silenciosa. E tudo começa com uma prática simples, mas brutal. Pausar antes de reagir. Toda vez que algo te incomodar, respire fundo, conte até 3. Parece básico? É porque funciona. Esses 3 segundos criam uma lacuna entre você e a emoção. E nessa lacuna, você retoma o controle. No começo, vai parecer estranho. Você vai querer reagir imediatamente, defender-se, justificar-se, atacar. Mas resista, porque cada vez que você pausa, você está fortalecendo um músculo mental que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Com o tempo, essa pausa se torna automática. Você não precisa mais contar. Você simplesmente não reage, e quando as pessoas perceberem que nada as suas provocações, críticas ou tentativas de manipulação te movem, elas começarão a te temer. Não porque você é agressivo, mas porque você é ilegível, e o desconhecido sempre intimida. O próximo passo é treinar a mente para interpretar situações sem dramatizar. A maioria das pessoas transforma pequenos incômodos em tragédias pessoais. Alguém te cortou no trânsito e você passa o dia inteiro ruminando raiva. Seu chefe te criticou e você leva isso para casa, para a cama, para o próximo dia. Isso não é sensibilidade, é falta de controle mental.
Você precisa aprender a separar o fato da interpretação. O fato, alguém disse algo. A interpretação, você escolhe se isso te afeta ou não. Quando você entende que a maior parte do seu sofrimento vem da história que você conta sobre os acontecimentos e não dos acontecimentos em si, você ganha um poder imenso. Você para de ser vítima das circunstâncias e se torna o autor da sua própria narrativa. Alguém te insulta? Fato. Mas você não precisa aceitar o insulto como verdade. Você observa, analisa a intenção por trás e decide se vale a pena qualquer tipo de resposta. Na maioria das vezes não vale. E o silêncio, nesse caso, é a resposta mais poderosa que você pode dar. Vamos falar sobre o corpo, porque emoções não moram apenas na mente. Elas se manifestam fisicamente. Coração acelerado, respiração curta, músculos tensos. Quando você aprende a controlar o corpo, você controla a mente. E a ferramenta mais subestimada para isso é a respiração. Respire devagar, profundamente, pelo nariz, expandindo o abdômen, e solte pela boca, lentamente. Faça isso por 2 minutos quando sentir que está perdendo o controle. O que acontece? Seu sistema nervoso entende que não há perigo real. A adrenalina diminui. A clareza mental retorna. Isso não é teoria, é fisiologia. Os Navy SEALs, os samurais, os monges, todos usam a respiração como âncora. Porque quando você controla a respiração, você controla o corpo. E quando controla o corpo, você controla a mente. E quando controla a mente, você se torna imparável. Agora, vamos para o nível mais profundo. Reprogramar sua identidade. Porque até aqui, você pode estar aplicando técnicas, mas técnicas não bastam. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que simplesmente não se abala. Isso significa mudar a forma como você se vê. Pare de se identificar como alguém que é sensível, explosivo, ansioso. Essas são apenas histórias que você repetiu até acreditar. A verdade é que você pode ser quem escolher ser. Então escolha ser o homem frio, o homem que não reage, o homem que observa enquanto outros perdem a cabeça. Reforce essa identidade todos os dias. Quando acordar, diga para si mesmo: hoje nada me abala. Quando alguém te testar, lembre-se: eu não reajo, eu decido. Quando sentir raiva, pense: isso é apenas um sinal, eu escolho como responder. Essa repetição interna reconstrói sua mente e com o tempo você não precisa mais fingir, você se torna. A calma deixa de ser um esforço e se transforma em sua natureza. E aqui está o segredo final: a indiferença estratégica. Não confunda com apatia. Você ainda se importa com o que importa, mas você para de reagir ao que não merece sua energia. A maioria das pessoas desperdiça a atenção emocional em coisas irrelevantes. Opinião de estranhos, provocações de invejosos, dramas de gente que nem deveria estar na sua vida. Você, por outro lado, filtra. Você decide o que merece sua atenção e o que deve ser ignorado. E quando você ignora, você faz isso de forma tão completa que a pessoa sente. Porque não há nada mais devastador do que perceber que você simplesmente não se importa. Não houve briga, não houve confronto, apenas indiferença. E essa indiferença é mais poderosa do que qualquer palavra que você poderia dizer. Porque mostra que você não está no mesmo nível, que você não joga o mesmo jogo, que você já evoluiu para além daquilo. Vamos aplicar isso na prática. Imagine que alguém te desrespeita publicamente. Todos esperam uma reação. Você, no entanto, respira fundo, olha para a pessoa por 1 segundo a mais do que o normal e não diz nada, apenas vira e sai. O que acontece? A sala inteira percebe. Não a falta de resposta, mas a presença de controle. Você não precisou gritar, xingar ou se defender. Sua calma falou mais alto do que qualquer argumento. E a pessoa que te desrespeitou ficou sem chão.
porque esperava uma reação e você não deu. Você mostrou que ela não vale o esforço. E isso dói mais do que qualquer revide. Outro exemplo. Você está em uma discussão acalorada. A outra pessoa está gritando, gesticulando, perdendo a linha. Você, por outro lado, mantém o tom de voz baixo. Fala devagar, não interrompe. Apenas observa. E quando ela terminar, você diz algo simples, direto, sem emoção. Apenas fatos. O contraste é brutal. Ela parece descontrolada. Você parece no comando. E todos que estão assistindo sabem quem realmente tem o poder. Mas atenção, calma absoluta não significa ser passivo. Significa escolher suas batalhas. Significa agir quando necessário, mas nunca por impulso. Quando você decide que algo ou alguém cruzou um limite que não pode ser ignorado, você age. Mas não com raiva, com frieza cirúrgica. Você corta a pessoa da sua vida sem drama. Você toma uma decisão no trabalho sem hesitação. Você estabelece um limite sem se explicar. E porque você age dessa forma, suas ações têm peso. As pessoas aprendem que quando você se move, é sério. Não é birra, não é show. É final. E isso cria respeito. Medo até. Porque ninguém sabe até onde você está disposto a ir. E como você nunca mostra suas cartas, você sempre tem vantagem. Agora, a parte que mais importa, a consistência. Você pode aplicar tudo isso uma vez, 2 vezes, 10 vezes, mas se você voltar a reagir emocionalmente, perde credibilidade, perde o respeito que construiu, perde o controle que cultivou. Então isso precisa ser um compromisso diário. Todos os dias você treina a pausa. Todos os dias você respira fundo. Todos os dias você escolhe a calma. Nos primeiros dias vai ser difícil. Nos primeiros meses você vai falhar algumas vezes. Mas se você persistir, algo acontece. A calma se torna parte de você. Você não precisa mais pensar. Você simplesmente é. E quando isso acontece, você se torna uma força da natureza. Imparável, inabalável, intocável. As pessoas vão te olhar e se perguntar como você consegue. Vão te testar, te provocar, tentar te quebrar. E você vai continuar firme, calmo, frio. E cada vez que você não reage, você vence. Entenda uma coisa, o mundo não respeita quem grita, respeita quem controla. O poder verdadeiro não está na força bruta, mas na contenção, no domínio absoluto sobre si mesmo. Quando você desenvolve essa calma letal, você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não precisa se defender, se justificar, se explicar. Você apenas existe. E sua presença, seu silêncio, sua frieza dizem tudo. As pessoas sentem que você é diferente, que você não é como os outros, que você viu algo, aprendeu algo, se tornou algo. E isso te separa da massa, te coloca acima. Não porque você é melhor, mas porque você é mais controlado. E em um mundo onde todos estão perdendo a cabeça, quem mantém a calma governa. Então aqui está o desafio. A partir de agora, você não reage mais. Você observa, você respira, você decide. Toda vez que alguém te provocar, toda vez que algo te irritar, toda vez que você sentir a emoção subindo, você para. 3 segundos. E nesse espaço, você escolhe. Você escolhe a calma. Você escolhe o controle. Você escolhe o poder. Porque a calma absoluta não é algo que você tem. É algo que você é. E quando você se torna isso, você se torna imparável. As pessoas vão te olhar e não vão entender. Vão te testar e não vão te quebrar. Vão te provocar e você não vai reagir. E no final, elas vão perceber. Você não é como os outros. Você é frio. Você é letal. Você é inabalável. Essa é a transformação. Não acontece em um dia, mas acontece. E quando acontece, você nunca mais volta a ser o mesmo. Porque você não é mais refém das suas emoções. Você é o mestre delas. E isso te torna
Perigoso, não para os outros, para a versão antiga de você, aquela que reagia, que se descontrolava, que perdia o jogo. Essa versão morreu, e no lugar dela nasceu alguém frio, alguém calculado, alguém que as pessoas respeitam, temem e nunca esquecem. Esse é o poder da calma absoluta. E agora ele é seu. Você chegou até aqui porque sabe que algo precisa mudar. E a boa notícia é que a mudança já começou. Cada palavra que você leu plantou uma semente. Cada conceito que você absorveu fortaleceu um músculo mental. Agora você precisa apenas praticar, todos os dias, em cada situação, com cada pessoa. Porque a calma absoluta não é um destino, é um caminho. E você acabou de dar o primeiro passo. Não volte atrás, não desista quando falhar. Porque você vai falhar, mas cada falha é uma lição. Cada erro é um ajuste. E no final, você vai olhar para trás e perceber. Você não é mais aquela pessoa. Você se tornou algo mais. Algo frio, algo letal, algo inabalável. E nada, absolutamente nada, vai te abalar novamente.